Eis que você começa a estudar lógica de programação e a primeira coisa que te mostram é isso. Ou quem sabe isso. E você se desespera com um monte de letrinhas coloridas que de início não significam nada para você. Mas calma, hoje eu vou mostrar uma ferramenta gratuita do Google que, juntamente com a explicação do vídeo, pode te ajudar a destravar a forma como você enxerga algoritmos e lógica de programação. Meu nome é Jonas e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes da gente começar, é importante recapitular o que é um algoritmo. Um algoritmo é uma série de passos definidos e bem estruturados para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Um exemplo bastante comum é a receita de um bolo. Primeiro obtém-se os ingredientes, mistura-os até formar a massa, coloca-se a massa na forma, colocamos a forma no forno para assar e aguardamos até que fique pronto. Cada um dos passos que seguimos nos leva mais perto do nosso objetivo final, que é obter um bolo. Agora vamos voltar para a ferramenta do início do vídeo. O nome da ferramenta é Blockly. O Blockly é um jogo educativo que ensina conceitos básicos de lógica de programação a um público amplo, incluindo crianças e iniciantes em programação. O objetivo do jogo é controlar um personagem para chegar à saída de um labirinto, utilizando blocos que representam ações como mover-se para frente, virar à esquerda, à direita e etc. Ao seguir o link que está na descrição, você vai chegar na tela inicial do jogo, que é esta aqui. A tela inicial possui uma breve mensagem instruindo como se faz para jogar, mas vem comigo, eu vou te mostrar um pouquinho melhor. Cada bloco representa uma ação, e o conjunto de blocos que utilizamos devem servir ao propósito de vencer o labirinto, assim como o conjunto de passos que damos em uma receita de bolo servem ao propósito de obtermos um bolo ao final. Executando a aplicação do modo como ela vem como padrão, podemos perceber que o boneco dá apenas um passo, isto porque nossa instrução contém apenas um bloco a avançar. O que precisamos fazer então para chegar ao final do labirinto? Basta colocar mais um bloco ao final do bloco avançar anterior e rodar novamente o programa. Ao executar com sucesso, a aplicação vai mostrar um exemplo de como seriam as chamadas dos métodos para atingir o mesmo resultado caso o código fosse em JavaScript. Para este nível número 1, seriam apenas duas chamadas do método moveForward, que significa mover para frente. Podemos prosseguir para o próximo nível. O jogo possui 10 níveis, sendo que o 10º nível é recomendado apenas para programadores experientes. Eu vou fazer o segundo nível junto com vocês, mas a partir do 3º nível, eu sugiro que você pause o vídeo antes de eu começar a solução e tente resolver por si mesmo. O aprendizado da lógica de programação e da programação em si estão diretamente relacionados com o ato de falhar, tentar novamente e aprender com os erros, utilizando toda a sua bagagem de experiências para obter resultados cada vez melhores. Então bora pro nível 2. Uma dica que eu posso dar para vocês é sempre começar avaliando o problema. Este caso é ligeiramente diferente do outro. Podemos observar que os movimentos necessários para chegar ao final do labirinto não se trata apenas de seguir para frente. Podemos ver que vai ser necessário pelo menos 2 vezes a instrução de virar, seja ela à esquerda ou à direita. Se executarmos os programas com as mesmas instruções do programa anterior, chegamos ao final das instruções sem que o objetivo tenha sido atingido. Neste caso, precisaremos reiniciar o programa e elaborar uma solução diferente. Esta é a solução que eu criei. Executando, podemos ver que o boneco chega ao final do labirinto. E assim como no nível anterior, o site nos mostra um exemplo de como seriam as chamadas dos métodos em JavaScript. Chegamos ao nível 3. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente chegar ao final do labirinto com uma solução própria. Caso não consiga, você pode retornar aqui para verificar a resolução do exercício. Então vamos à solução. Como eu mencionei anteriormente, tudo começa pela análise do problema. Neste caso, podemos utilizar apenas mais um bloco, além do bloco que já está ali na tela. Entretanto, podemos perceber que vai ser necessário mais do que 2 passos para chegar até o objetivo. Neste caso, utilizamos uma ferramenta nova que a aplicação está nos disponibilizando, que seria o bloco de repetição. Tudo que estiver dentro do bloco vai se repetir indefinidamente até que o personagem chegue ao final do labirinto. E esta seria a solução para o nível 3. Novamente nos é apresentado como seria o comando em JavaScript. Neste caso, também teríamos que usar o comando de repetição próprio da linguagem. E dentro deste bloco, tudo que será repetido até que o personagem chegue ao final do labirinto. Nível 4. Novamente, é a sua vez de tentar resolver o labirinto.
Para este nível, podemos utilizar 5 blocos. Mas podemos perceber que 5 blocos não são o suficientes para chegar ao final do labirinto, pois será necessário não apenas avançar diversas vezes, como também dobrar diversas vezes, seja à esquerda ou à direita. Neste caso, obviamente precisaremos utilizar o comando de repetição. Portanto, o primeiro bloco que colocamos é o bloco de repetição. Mas o que vamos repetir? A minha sugestão é criar uma regra dentro do bloco de repetição, ou laço, cujo o final dessa execução nos leve a uma condição semelhante a que estávamos no início da execução, permitindo que a próxima iteração, ou repetição, rode com as condições esperadas para rodar corretamente. Esta é a solução que eu criei. Note que antes de executarmos o programa, o personagem está virado para a direita, necessitando dar um passo para frente e virar à esquerda, para que seja possível seguir caminho. E o final de cada iteração deve levar o personagem a essa exata mesma condição, para que seja possível rodar a próxima iteração e as próximas até que se chegue ao final do labirinto. Nível 5. Este nível não tem nenhum segredo, basta utilizar as ferramentas que já conhecemos até agora. Vai lá, sua vez. Vamos analisar o problema da mesma forma como fizemos com os outros. Aqui, vamos precisar mover 2 casas para frente, virar à esquerda e seguir adiante até que se chegue ao final. Analisando o problema dessa forma, a resposta aparece quase que automaticamente, pois seriam 2 blocos avançar, 1 bloco para virar para a esquerda, 1 bloco repetir até que se chegue ao final e dentro deste bloco de repetição colocar o comando avançar. O desafio de número 6 nos introduz uma ferramenta nova, que seriam as condições. Tudo que estiver dentro deste bloco condicional só será executado se a condição dele for atingida. Novamente é a sua vez. Tente resolver esse desafio e retorne aqui para verificar a minha solução. Vamos analisar o problema da mesma forma que fizemos com os demais. Neste caso, podemos colocar 5 blocos, mas podemos perceber de cara que 5 blocos não seriam suficientes para chegar até o final caso não houvesse uma repetição. Portanto, obviamente, nós teremos um bloco de repetição. Outro ponto que podemos perceber é que toda vez que houver caminho à esquerda, deve-se dobrar à esquerda. Portanto, será necessário utilizar um bloco se caminho à esquerda, faça, e dentro deste bloco, o comando virar à esquerda. Desta forma, a minha solução final ficou assim: um bloco de repetição até que se chegue ao final. Se houver caminho à esquerda, vire à esquerda, então avance. E desta forma conseguimos completar o labirinto número 6. O desafio número 7 utiliza apenas ferramentas já conhecidas, portanto, é com você. Novamente avaliando o problema, podemos utilizar 5 blocos desta vez. E olhando pelo caminho mais curto, devemos avançar à frente e sempre que houver caminho à direita, dobrar à direita. Portanto, vamos colocar isso em blocos. Essa resolução ficou praticamente igual ao do exercício anterior, mudando apenas o lado para que se deve virar e fazer a verificação. Chegamos ao labirinto número 8. Aqui as coisas ficam um pouquinho mais interessantes. Você já deve ter condições de vencer esse desafio, mas se não conseguir, você sempre pode retornar aqui para verificar a solução. A primeira coisa que notamos nesse desafio é que podemos utilizar bem mais blocos que o comum, portanto a solução tende a ser um pouco mais complexa. O lado positivo é que não temos cruzamentos, portanto, sempre que houver um caminho à esquerda ou à direita, devemos virar para essa direção. Novamente, vamos colocar isto em blocos. A solução deste exercício nada mais é que uma mescla da solução dos exercícios 6 e 7. Neste caso, olhando para a esquerda e para a direita, para verificar qual lado possui caminho. Caso nenhum dos dois possua caminho, simplesmente siga adiante.
Desafio número 9. Este é o último desafio recomendado para iniciantes. Ele introduz um novo tipo de bloco, o bloco Se e Se Não. Ele é bastante parecido com o bloco Se, porém possui dois slots internos, um que será executado caso a condição seja verdadeira e outro que será executado caso seja falso. Novamente, é a sua vez. Bora para a resolução. Desta vez, podemos utilizar 7 blocos. Porém, não poderemos virar à esquerda sempre que houver um caminho à esquerda. Desta vez, será necessária uma solução um pouco mais elaborada. Sabemos que devemos virar à esquerda, porque senão é impossível chegarmos ao destino final. Basta elaborarmos qual será o critério correto para se dobrar à esquerda. A lógica que eu elaborei é a seguinte: caso não haja caminho adiante, neste caso, vire à esquerda, e então mova-se adiante. É claro, tudo isso dentro de um bloco de repetição até que se chegue ao destino final. E aí, conseguiu resolver todos? Compartilha com a gente aqui nos comentários até onde você conseguiu ir. O próximo nível, assim como eu já comentei, ele é recomendado apenas para programadores já experientes. Mas, caso você seja curioso, fique junto comigo e vamos resolver esse desafio também. Este nível é muito mais difícil que os demais, pois o número de blocos é limitadíssimo para o problema que precisamos resolver. Para solucionar este nível, vai ser necessária uma análise aprofundada dos critérios para se dobrar à esquerda ou à direita. A primeira intersecção possui caminho adiante e para a esquerda, então precisamos que a nossa regra contemple esta situação, para quando houver caminho à esquerda e à frente apenas, neste caso, virar à esquerda. A próxima intersecção que o nosso personagem irá passar possui caminho adiante, à esquerda e à direita. Então precisamos que a nossa regra contemple isso. Sempre que houver caminho para todos os lados, dobre à direita. A terceira intersecção é exatamente igual à primeira, portanto, o nosso loop já deve contemplar a regra suficiente para superar esta parte do labirinto. A quarta intersecção possui caminho à esquerda e à direita, mas não possui caminho para frente. Neste caso, também deverá haver uma regra para contemplar esta situação. Sempre que houver caminho à esquerda e à direita, mas não para frente, virar à esquerda. E por fim, havendo caminho para a direita e não havendo caminho para mais nenhum outro lado, virar à direita. Esta é a resolução final do exercício. Se você foi persistente o suficiente para chegar até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!